Meus amigos e amigas, a igreja mais uma vez celebra a grande festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo. Cristo presente, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Por que a igreja não celebra essa festa lá na Quinta-feira Santa? Porque é Semana Santa. Semana Santa a igreja medita a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Então, a festa de Corpus Christi ficou para depois do tempo pascal. E tudo começou quando? Quando lá na Bélgica, na cidade de Liège, uma santa, que era uma freira, Santa Juliana de Cornilhon, lá no ano de 1232, ela começou a ter visões de Cristo pedindo para ela o seguinte, que ela pedisse ao Papa que instituísse a festa do corpo de Cristo. E ela conhecia, um cardeal que depois se tornou o Papa Urbano IV, conhecia na cidade de Liège e contava para o cardeal acreditava. E pela providência divina, esse cardeal se tornou no Papa Urbano IV. E aí aconteceu um milagre muito interessante no ano de 1234. Um padre chamado Pedro, da Boêmia, lá na região da Alemanha, celebrando uma missa ali na cidade de Bolsena, na Itália. Dizem que porque o padre talvez tenha duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia, quando ele consagrou a hóstia, da hóstia começou a pingar sangue sobre o corporal. Bem, o bispo dali de Bolsena, uma cidade perto de Orvieto, onde o Papa morava nessa época, o bispo, que se chamava Diácono de Bolsena, comunicou ao Papa Urbano. E as duas cidades eram perto, Bolsena e Orvieto. E o Papa, em Orvieto, mandou que o bispo levasse a relíquia até Orvieto. E o bispo levou. E quando o Papa, na entrada da cidade, viu a relíquia, o Papa disse, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. E aí, começou então a procissão de Corpus Christi. E na cidade de Bolsena, na cidade de Orvieto, está lá a relíquia, colocada em cima do altar. Eu já pude ver, com a graça de Deus, 2 vezes essa relíquia, e assim então começou a festa de Corpus Christi, que depois o Papa, inclusive Urbano IV, pediu a São Tomás de Aquino, que era um assessor teológico dele, que morava também em Orvieto, pediu a São Tomás de Aquino que fizesse o ofício da festa, inclusive daí depois começaram as adorações ao Santíssimo, os congressos eucarísticos, aquela adoração de 40 horas, da Eucaristia, e hoje transformou mais ou menos no cerco de Jericó, toda a devoção à Sagrada Eucaristia. E por isso, meus irmãos, é importante a gente meditar um pouco no valor da Eucaristia. Jesus, ele fez aquele célebre discurso sobre a Eucaristia que São João narrou no capítulo 6 do Evangelho dele. É um capítulo longo que tem 72 versículos, onde antes de Jesus falar da Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, ele fez o milagre da multiplicação dos pães na tarde do dia anterior. Na madrugada, Jesus mandou os discípulos irem para Cafarnaum e ficou rezando. Mas na madrugada Jesus percebeu que os discípulos não conseguiam remar em direção a Cafarnaum, porque estava um vento muito forte. Então Jesus foi andando sobre as águas encontrar com eles, até chegarem em Cafarnaum. Por que esses 2 milagres Jesus fez antes de falar da Eucaristia? Porque ele tinha que mostrar para os discípulos que ele era Deus. Então ele fez a multiplicação dos pães, algo que só Deus pode fazer, e encontrou com os discípulos andando sobre as águas. Ora, o que Jesus mostra com isso? Primeiro, ele tem um poder sobre o pão, ele multiplica o pão. Ele tem poder sobre o seu corpo, ele anda sobre a água e não afunda. Então ele quis mostrar que ele tinha poder sobre o pão e sobre o corpo. Então ele podia transformar o pão no seu corpo. Assim como ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná e depois o vinho no seu sangue, ele também, assim como ele multiplicou os pães, ele podia transformar o pão no seu corpo. Então ele deixou esses sinais muito fortes para os discípulos. Por quê? Porque depois ele ia falar de uma coisa muito difícil deles entenderem, que ele daria o seu corpo como alimento, o seu sangue como remédio. E muita gente começou a duvidar quando ele começou a pregar isso na sinagoga de Cafarnaum, na manhã do dia seguinte, E muita gente, inclusive, o abandonou.
Até os discípulos ficaram meio em dúvida, e Jesus chega a dizer para eles: vocês também estão em dúvida? Vocês também não querem ir embora? Pode ir embora, eu não vou abrir mão de uma verdade que vocês não entendem, mas que vocês têm que acreditar no que eu estou falando. É como para nós também, nós não entendemos jamais como é que um pedacinho de pão possa ser o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma, divindade. Mas porque Ele disse, Ele é Deus, a Ele nada é impossível. Então a gente acredita. Mas Jesus, nesse sermão da Eucaristia, ele fala algumas coisas muito importantes que eu vou aqui apenas resumir. Capítulo 6 de São João, lá pelo versículo 52, 53, 54, 55, Jesus diz pelo menos 3 coisas fundamentais. Primeiro ele diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Importantíssimo. Por quê? Porque Jesus já tinha dito também o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lá no Evangelho de São João mesmo, capítulo 15, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Se um ramo se separar do tronco, ele morre. Se vocês separarem de mim, morrem. Então, para que ele possa estar em nós e nós nele, ele disse: quem come a minha carne, bebe meu sangue, ou seja, quem comunga bem, permanece em mim e eu nele. E depois Jesus diz outra coisa: quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Viverá por mim quer dizer, vai viver não com a sua miséria, a sua fraqueza, mas viver com a minha força, o meu poder, vai viver com a minha, né, fé. Entende? Eu estarei vivendo em vocês. Como São Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E terceiro, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então a igreja ensina que a Eucaristia é penhor de vida eterna. A palavra penhor quer dizer o quê? Garantia. Né? Quando você, por exemplo, vai lá num banco, toma um dinheiro emprestado, antigamente a pessoa deixava penhorado uma joia, penhorado às vezes até uma casa, porque se a pessoa não pagar a dívida, a penhora garante. Então, a igreja diz que a Eucaristia é um penhor de vida eterna, é uma garantia, né, de que a gente vai ressuscitar. Então, vejam que 3 ensinamentos fundamentais. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Viverá por mim, né? E eu o ressuscitarei no último dia. E a igreja ensina que a Eucaristia é remédio e sustento para a nossa vida. Remédio para os nossos males, nossa fraqueza, nossas doenças espirituais, né? E também sustento para a nossa vida. Mas é muito importante que quando você comungar, você faça ação de graças. O que é ação de graças? Aquele tempo que a gente tem que ficar em oração, em silêncio, depois que você comunga. Infelizmente, hoje, muita gente acaba de comungar, já vai embora depressa. Parece que não dá nem tempo de receber as bênçãos que Jesus tem para lhe dar. Ora, o momento mais rico da nossa vida é aquele momento que a gente comunga, estar com Jesus. É como se Jesus fosse na sua casa, sentasse na sala de visita, mas aí você fosse embora, deixasse Jesus sozinho. Você já pensou que mal educação que seria? Não, então, muito importante lembrar do que a igreja pede: fazer a ação de graça, rezar por você, fazer seus pedidos, rezar pela sua família, lembrar pelos problemas que você está enfrentando, rezar pelos falecidos, entende? Enfim, colocar ali diante de Jesus toda a sua vida, a sua realidade. Ele está ali. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: ele costuma pagar bem quem o hospeda bem, quem o recebe bem, quem fica ali com ele, né? Ele costuma pagar bem. E ela dizia: não tem comunhão mais profunda com Jesus do que a comunhão na Eucaristia. Então desejo a você, né, que viva aí a festa de Corpus Christi com muita devoção, com muita alegria.